ministrou ao meu coração para estar pregando nessa noite. Vai nos falar assim o versículo 1. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dizer-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Porém tendões ou nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito Santo e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam cada osso e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estenderam peles sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dizer-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenará. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé em um exército sobre modo numeroso. A igreja pode se assentar? Aleluia! Nós vamos ver na palavra do Senhor. Louva a Deus pela vida da minha filha, que fez esse convite para mim estar aqui nessa noite. Deus abençoe a casa, a família, o ministério. E abençoe também a igreja nessa noite. O pastor Edgar também, sua esposa, e assim todo o grupo de obreiros que o Senhor abençoe. Nós vamos ver, meus irmãos, que Ezequiel, ele é levantado por Deus quando o Senhor fala com ele no capítulo 2. Vai começar o chamado de Ezequiel. E nós vamos entender na palavra do Senhor que Ezequiel, ele é levantado por Deus no capítulo 2, quando o povo de Israel, eles estavam sendo levados a cativo. E Ezequiel, juntamente com esse povo, foi levado cativo. Nós vamos entender que nessa mudança que esse povo babilônio vieram e levaram o povo de Israel, eles levaram Daniel e os amigos de Daniel, levaram Jeremias, levaram, aleluias, o profeta Ezequiel. E nós vamos entender nessa noite que quando Deus ele quer falar, quando Deus ele quer mudança de uma nação, primeiramente Deus levanta um profeta. E esse profeta é Ezequiel que Deus levanta, porque Deus queria mudança no meio do povo israelita. Deus queria mudança daquele povo. Chegou um tempo em que aquele povo, aleluias, de Israel, ali na Babilônia, ali em terras estranhas, que ali era onde o povo adorava deuses estranhos, era onde o povo adorava imagem de escultura, fazia as grandes abominações. E nós vamos entender, meus irmãos, que em todo tempo Deus fala com o profeta, levanta. Todo momento Deus mostra uma visão, todo momento Deus desperta o profeta Ezequiel para profetizar sobre aquele povo, para profetizar que Deus iria restaurar aquele povo, para profetizar que Deus queria mudança daquele povo, para profetizar que Deus queria, aleluias, algo novo. Aleluia! E aquele povo, a cada momento, a cada instante, eles praticavam cada dia mais uma abominação grande. E aquele momento, aleluias, que Deus olha no céu e vê, meus irmãos, uma imagem, aleluia,
Deus. Ali, aleluia, foi algo aterrorizante para Deus. Porque o povo, aleluia, que outrora estava adorando a Deus, agora estava dentro da casa do Senhor, adorando a imagem de escultura. E eu estava meditando e eu estava vendo que eles diziam: ah, mas Deus não está vendo. Ah, mas o Senhor, Ele não está vendo. Então, Ele esqueceu de nós. No erro, mas Ele estava dizendo: Deus esqueceu de nós. Pecando, fazendo abominação, mas estava dizendo: Deus se esqueceu de nós. Esse é o erro da geração. Faz abominação a Deus, peca contra Deus, e ainda diz: Deus esqueceu de nós. Como é que Deus vai se agradar com nós que outrora estava na casa do Senhor, adorando a Ele, orando, louvando, pregando, falando que Ele liberta, que Ele salva, que Ele transforma, e agora eu me prostro adiante uma imagem de escultura, e eu ainda tenho a coragem de dizer: Deus esqueceu, Deus não lembra mais de mim, Deus não lembra mais dessa nação. Ah, talvez ele dizia: Deus virou até as costas, mas não reconhecia que o grande erro deles era adorar a imagem de escultura, era se prostrar a deuses estranhos. Ao invés de se prostrar adorando a Deus, não. Muitos estavam ali, mas desistiram no meio da caminhada. Mas tinha um povo separado. Tinha um povo que não se dobrava a Baal. Tinha um povo, aleluia, que não se prostrava, mesmo em luta, mesmo em provação. Eles permaneceram ali firmes. Salmo 137 vai nos dizer, no capítulo 8 de Ezequiel, também vai nos dizer: Ezequiel, ele está sentado junto com os anciãos de Judá, e ele está ali sentado, meus irmãos, porque ele já estava ali chorando por causa daquele povo que estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Deus levantava um profeta e falava: eu quero mudança, e o povo não ouvia. Hoje em dia Deus levanta alguém e diz: eu quero mudança dentro da tua casa, eu quero mudança dentro da tua vida. E muitas das vezes nós deixamos de ouvir, deixamos de prestar atenção nas escrituras sagradas. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que quer mudança na tua vida, quer ser usado por Deus, mas tem que ter mudança, tem que ter caráter, tem que ter estrutura para suportar. Ezequiel, ele estava ali sentado. Agora eu te pergunto: Deus quer você sentado? Não. Deus quer você de pé, meus irmãos. Ezequiel vai nos dizer que o Senhor, ele estende a mão dos altos céus, e ele diz que vem um serpente de cima, da cintura para cima era fogo, de baixo, da cintura para baixo, era como um bronze polido, e brilhava. E aquela mão pegou nos cabelos de Ezequiel e colocou ele de pé. Você vai ficar sentado, ou você vai esperar a mão de Deus te levantar? Vai ficar sentado, ou vai esperar Deus te
Israel. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor disse: eu vou restaurar Israel. Eu vou restaurar esse povo. Mas o povo já estava sem esperança. O povo já não queria mais acreditar. Nós vamos entender, meus irmãos, a palavra de Deus, que até os levitas que outrora estavam louvando já não tinha mais a alegria para louvar. Já não queriam mais adorar. Já não queriam mais cantar. E quantas das vezes que nós passamos por luta, passamos pelo momento difícil na nossa vida, e ao invés de nós louvar, ficamos sentados, prostrados. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: levanta, levanta, adora. Está chorando, está doendo, mas adora. O choro é real, o choro é para todo mundo, mas quem decide a maneira de chorar é você, se é sentado ou se é andando. Salmo 126 vai nos dizer que o povo andava chorando, mas era acreditando que eles voltariam em júbilo, em alegria. E nós vamos ver, meus irmãos, que a todo tempo o Senhor desperta Ezequiel para com aquele povo, dizendo: eu vou restaurar, eu vou mudar a situação. E o povo sem acreditar, dizendo: Deus esqueceu. Quantas vezes que nós temos falado: ah, mas Deus esqueceu de mim. Ah, mas Deus não lembra mais de mim. Por causa de uma provação, muitas das vezes até deixamos de vir para a igreja. Por causa de uma luta, muitas das vezes não queremos mais a seguir adiante. Seguir a Cristo, meus irmãos, é para quem tem coragem. Não é que você não vai passar por luta, você passa por luta, mas você vai passar com Cristo. Agora o doído é se você passar sem Cristo. Verdade, Deus. Ezequiel 36 vai nos falar a respeito da restauração. Deus já vinha falando novamente: eu vou mudar a história de Israel. Eu vou tirar vocês do cativeiro. E em Ezequiel 37 vai nos falar sobre Israel, a maneira que Israel estava vivendo. Estava vivendo como um vale de ossos secos. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus ele levanta, ele diz com Ezequiel: levanta, Ezequiel. A Bíblia vai nos dizer que ele diz: a mão do Senhor vem sobre mim. A mão de Deus é poderosa para te sustentar em meio ao vale. Se Deus te levantou, meu irmão, minha irmã, Deus ele te capacita, ele te carrega nas mãos dele. Talvez você diga: ah, mas eu estou fraca, eu não tenho condição de estar na casa de Deus, porque eu estou desabilitada. Mas Deus ele é o Deus que renova a força. Deus ele é o Deus que levanta. Deus ele é o Deus que te usa na terra. Não deixe, aleluia, esse dom de Deus morrer aí dentro, não. Aleluia. E ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Quando a mão de Deus vem sobre a nossa vida, é porque Deus quer fazer algo tremendo. É porque Deus ele quer fazer algo extraordinário. E a Bíblia vai nos dizer que ele diz: e ele me levou em espírito ao vale. O Espírito Santo de Deus conduziu Ezequiel a um lugar. E esse lugar tinha muito ossos secos. Talvez para o homem natural olhava e dizia: não tem jeito. Mas quando o Senhor leva Ezequiel, ele diz: acaso poderão reviver esses ossos secos? E Ezequiel responde: Senhor Deus, tu sabes. Porque Ezequiel entendeu: não é o meu pensar, não é o meu ver,
Se Deus está falando, é porque Deus vai fazer. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. E Ele disse: então profetiza sobre esses ossos. Ele diz aqui a toda a casa de Israel. A casa de Israel está dessa maneira. Não tem mais esperança. O povo não tem, aleluias, mais esperança de vida. Não tem mais alegria. E aquele povo vivia uma grande humilhação, uma grande tristeza. Hoje nós temos a condição de estar aqui. E muitas das vezes nós ficamos em casa, em frente à TV, perdendo tempo, ao invés de nós vir ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós, meus irmãos, estamos na casa de Deus, Deus, Ele trabalha na nossa vida, Ele trabalha na nossa casa. Às vezes nós queremos bênçãos, mas e descer na presença de Deus? Quem é que quer? Queremos tudo bom na nossa vida. E orar, quem é que está disposto a pagar um preço pela tua família? Pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa, pela tua filha. Muitos aí fora têm desistido da família, têm desistido do filho, do esposo, da esposa. Mas Deus, Ele te chamou como coluna da sua casa. Vamos entender essa noite que para Deus transformar uma nação, Ele levanta o profeta. Para Deus transformar a sua casa, você tem que se posicionar. Quando Deus, Ele levanta uma casa, primeiro Ele começa, não é pelo telhado não, pela coluna. Então seja coluna nessa noite dentro da tua casa. Seja coluna de oração. Seja coluna dentro da tua casa. Porque quando uma casa tem Deus, o inimigo pode até tentar, mas ele cai por terra. Amém. E o Senhor fez ele andar ali ao redor daqueles ossos. Talvez se fosse outro tinha pisado, mas Ezequiel não. Ezequiel estava entendendo o mistério de Deus. Passava ali osso por osso, observando tudo. Talvez muitos olhem e dizem: está caído, está seco, está no vale. Mas quem foi que disse que Deus levantou alguém para pisar em alguém? Quem foi que disse que Deus me levantou, te levantou para pisar no nosso próximo? Está caído, está fraco, está no vale, está no deserto, mas Deus está dizendo: eu ainda sou Deus que restaura. Eu ainda sou Deus que levanto. Talvez nós julgamos, falamos mal de alguém aí fora, ou até mesmo dentro da igreja. Mas Deus não te chamou e não me chamou para nós ficar olhando a vida do nosso irmão. Deus me chamou e te chamou para interceder um pelos outros. E Ele disse, e me fez andar sobre os ossos secos, e era muito numeroso. Israel era grande, mas estava seco, estava caído, estava no vale. Vale é lugar de você ter a convicção do que você quer. Se é servir a Deus, se não é. Se é seguir adorando ou se não é. Porque o vale, meus irmãos, o vale não é para qualquer um não. Vale é para quem tem estrutura de Deus. O vale é para quem, aleluias, tem a estrutura de Deus para suportar. Porque é no vale onde teus amigos te deixam, onde todos viram as costas para você, mas Deus, Ele é o único que não vira as costas para você. Vale é lugar de indecisão, é lugar de sofrimento, abandono. Abandono não por Deus, mas pelas pessoas que às vezes nós achamos que é amigo e não são. Mas é no meio do vale que você descobre quem é verdadeiramente seu amigo. É no meio do vale que você descobre quem realmente
sozinha, estamos contigo na oração. E Ezequiel anda ali ao redor daqueles ossos, profetiza. Ele profetiza vida, ele profetiza a restauração de Deus. A nossa boca é para nós profetizar. Muitas das vezes falamos palavras que magoam o coração de Deus, magoam o nosso próximo. As nossas palavras é como nós jogar uma pedra em uma vidraçaria. Se nós não falar a palavra de bênção, aqueles vidros destroem. Se eu falar uma palavra de maldição, aqueles vidros ali vai quebrar. E para aqueles vidros se ajuntar cada pedacinho de novo, é difícil. Então, ao invés de eu jogar palavras que não venham agradar ninguém, e principalmente Deus, que eu venho abençoar. Se eu abençoar, eu serei abençoado. Agora, se eu amaldiçoar, serei amaldiçoada. Isso está lá no livro de Gênesis, quando Deus ele faz a promessa para Abraão: abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, se você não liberar uma palavra de bênção, não espere colher palavra de bênção. Não espere, aleluias, receber algo bom de Deus. Porque aquilo que nós plantamos, meus irmãos, é aquilo que nós também colheremos. E ele diz: assim diz o Senhor: eis que farei entrar entre vós o meu espírito e vivereis. Ezequiel agora, ele está andando entre os ossos secos ali no vale, e ele está dizendo: eu profetizo vida, eu profetizo restauração, eu profetizo o milagre de Deus. Aleluia! E Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar na sua vida. Estrutura de Deus. Amém, meu Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar na tua vida. Restauração de Deus dentro da tua casa. Restauração de Deus dentro, aleluia, da tua família. Amém. Receba a força de Deus nessa noite para você continuar. Receba a força de Deus para continuar, meu irmão, perseverando, aleluia, na presença de Deus. Receba a estrutura de Deus para suportar os vales, para suportar as lutas. Porque o crente que não passa luta, ele não está vivendo o verdadeiro evangelho. Porque nós vamos ver todas as histórias dos profetas, das profetisas, tiveram uma provação para depois ser aprovados. Se você não passa por luta, meu irmão, vê o que está errado na tua vida. E quando você passar por uma provação, por uma luta, não fique indeciso. Continua perseverando. Está doendo, mas você está aqui dizendo: eu acredito, meu Deus, que o Senhor é poderoso para me abençoar. Está doendo, mas você está rompendo em fé. Talvez as lutas venham e batem no nosso barquinho, tentando afundar. Mas chame o mestre para o teu barco, porque o barco que Jesus está, ele não perece. Ele não afunda, mas ele continua. Aleluia. E ele agora começa a profetizar. Começa a profetizar. E ele começa a ouvir ruído. Começa a ouvir barulho. Sabe quando você está ali no secreto orando? E Deus começa a falar contigo, meu irmão e minha irmã. E você começa a chorar, porque você está ouvindo a voz de Deus. E você começa a dizer: Senhor, eu creio, meu Deus, que o Senhor é quem fala comigo. Aleluia.
a vida, porque eu creio que o Senhor já está dando vida, porque eu já estou ouvindo ruído, eu já estou ouvindo barulho, aleluia, no alto canto. Aleluia. Profetiza, meu irmão, dentro da tua casa. Amém. Profetiza mudança, profetiza restauração, profetiza milagre, profetiza restauração de Deus, libertação, salvação. Aleluia. Porque quando nós profetizamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu acredito na mudança, eu acredito no milagre, eu acredito em Ti. Profetizar é você acreditar. Sem fé é impossível nós agradar a Deus. Se você não profetizar, você não acredita. Muitas das vezes nós vemos para a igreja, queremos receber de tudo, mas na hora de ir para o secreto, a intimidade com Deus, nós não queremos. Mas na hora que o irmão está revelando, você está aí na cadeira dizendo: meu Deus, fala comigo. Você fica aí na cadeira dizendo: Senhor, fala comigo, eu estou aqui. E Deus está dizendo nessa noite: se posiciona na minha presença. Quer ver Deus falar contigo, meu irmão? Abre a Bíblia. Abre a Bíblia, porque aqui é a maior revelação. Quantas revelações que nós recebemos que não é de Deus, mas é da carne, é do homem, para tentar agradar o nosso ego. Mas as revelações do profeta Ezequiel eram baseadas na palavra de Deus, era baseado na Bíblia. Quando Deus ele diz: profetiza, Ezequiel, ele não estava dizendo: Ezequiel, não precisa profetizar não, acabou. Não, ele estava dizendo: está morto, está caído, está fraco, mas profetiza. Talvez Ezequiel não tinha força como nós hoje temos, mas ele estava ali profetizando mudança de Deus. E você fica dentro da tua casa, no celular, na televisão, esquece de levantar as tuas mãos e profetizar na vida da tua família. Por quê, irmão? Porque nós deixamos o acomodismo entrar e deixamos o amor de Deus, aquele primeiro amor que era fervoroso, sair. E o Espírito Santo de Deus, você acha que o Espírito Santo de Deus fica leve em ver que há um momento de nós estar ali aos pés de Jesus? Ou então está ali com as suas mãos levantadas, intercedendo pela tua casa, profetizando bênção, milagre. Você acha como é que Deus não fica de ver um povo que hoje em dia depende tanto de um telefone, de uma televisão, ao invés de depender de Deus? Ah, mas eu não vou na igreja porque lá os irmãos falam de um, falam de outro. Ah, mas eu não vou na igreja por causa disso e disso. Se nós for olhar para isso, nós nem saímos da nossa porta. Temos que olhar para Jesus. Se nós queremos mudança de Deus, queremos as bênçãos de Deus, nós temos que se posicionar. Verdade. Não adianta eu dizer: eu quero mudança, e eu não tomar a posição. Não adianta eu dizer: Senhor, me usa, e eu não me posicionar. Ezequiel, Deus precisou pegar pelos cabelos e colocar ele de pé. Porque chegou um momento que ele estava sentado. Mas Deus, ele me chamou e te chamou para nós ficar de pé. Em meio à luta, em meio às questões da vida, em meio aos vários desertos, se mantenha de pé na presença de Deus. Se Ezequiel não tivesse profetizado, talvez você diz: ah, mas aí Deus levantava outro, irmão. Se você não faz, Deus levanta outro. Mas abrace com aquilo que Deus tem na tua vida, porque aquilo que Deus tem na tua vida é teu. É para você. Talvez nós olhamos para
alguém dizer, mas Deus usa tanto esse irmão, Deus usa tanto essa irmã. Você está disposto a calçar o sapato do seu irmão? A viver as provações do seu irmão? A viver as lutas do seu irmão? A passar pelos desertos do seu irmão? Ezequiel precisou Deus levantar ele. Precisou Deus, aleluias, transformar ele, para que ele viesse fazer a vontade de Deus. Assim também Deus quer fazer na minha e na tua vida. Aleluia. Talvez você diga, mas é um culto profético. Irmão, culto profético eu sei que é para profetizar bênçãos. É por isso que eu estou profetizando mudança de Deus dentro da tua casa, na tua vida. Amém. Amém. Mas a mudança de Deus só começa quando nós meditamos na palavra de Deus. Só começa quando nós se colocamos na presença de Deus e mudamos o nosso pensar, mudamos o nosso jeito de agir. Verdade, Jesus. Voltar às primeiras práticas é muito bom, porque aí você vai ver coisas lindas. Porque você vai estar no primeiro amor. Mas se você não quiser voltar ao primeiro amor, meu irmão, aí você não vai ver as coisas que Deus quer mostrar. Ezequiel, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha vida com Deus. Ezequiel, ele tinha intimidade com Deus. E quantas das vezes que nós deixamos de ter intimidade com Deus, de ter a comunhão com Deus? Se Ezequiel não tivesse vida com Deus, ele não estaria ali profetizando vida. E ele não estaria ali ouvindo o osso batendo no osso. Ele não estaria ali ouvindo, aleluias, aquele ruído, aquele barulho. E nós vamos ver, meus irmãos, que quando ele começa a ouvir aqueles barulhos de osso batendo em cada osso, ele estava ouvindo Deus dizendo: a mudança já está chegando, o milagre já está chegando. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, aleluias, ele começa a colocar nervos naqueles ossos. Ele começa, aleluias, a colocar pele e carne naqueles ossos. Porque aquilo que Deus faz, ele não faz por incompleto, mas ele faz de dentro para fora. Quando ele quer mudar a vida de alguém, ele não muda aqui fora, ele muda primeiro dentro, para que essa mudança de dentro venha para fora. E então, agora os ossos estão ali, todo o osso junto com o seu osso, a carne, os nervos, tudo se formando. Mas faltava algo, faltava vida para aqueles ossos, faltava o Espírito Santo de Deus. Aqui a casa de Israel estava morta espiritualmente, mas quando o Senhor ele chega, nada fica do mesmo jeito. Pode estar bagunçado, mas o Senhor ele entra com mudança. E nós vamos entender, meus irmãos, que quando ele ouve aquele barulho, ele começa a profetizar vida sobre aqueles ossos. Ele começa a profetizar o Espírito Santo de Deus sobre aqueles ossos. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos: olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram a carne e estenderam as pernas, mas não havia neles o Espírito. E Deus novamente diz: filho do homem, profetiza a esses ossos secos. E ele diz: assopra sobre os quatro cantos dessa terra o Espírito Santo de Deus. E agora o Espírito Santo de Deus ele começa a entrar naqueles ossos. Agora o Espírito Santo de Deus começa a reviver a casa de Israel.
outrora estavam mortos, estavam caídos, estavam ali tristes, mas agora estava ali se formando osso no osso, carne, aleluia, sobre aqueles ossos, pele sobre aqueles ossos, e agora o Espírito Santo de Deus já estava sobre aqueles ossos. O que eu entendo com isso? Podemos estar até caídos, podemos estar até no vale, podemos estar até seco, mas o Senhor está dizendo: ainda tem vida, ainda tem jeito, ainda tem solução. Abre a tua boca e profetiza. Profetiza, meu irmão, em meio ao vale. Profetiza a mudança de vida. Profetiza o milagre de Deus. Profetiza a bênção de Deus. Amém. Profetiza o Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, tudo vai bem. Tudo vai bem. E ele diz: profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Aleluia. Aqueles ossos que estavam ali, agora eles estão de pé. Está vendo? Se Ezequiel não tivesse profetizado, estava caindo. Mas quando Deus ele levanta, é porque ele capacita. Quando Deus ele levanta, meu irmão, é porque ele quer mudança. Agora a Bíblia vai nos dizer que aquele povo se colocaram de pé. Outrora estavam caídos, mas agora está de pé. Por quê? Porque eles receberam vida novamente, receberam o Espírito de Deus novamente. Se você está fraco, receba a força de Deus. Se você está fraco na presença de Deus, receba ânimo de Deus sobre a tua vida nessa noite. Receba ânimo para você continuar. Receba a visão de Deus para você continuar olhando para o alvo que é Cristo. Então ele diz: filho do homem, esses ossos secos são toda a casa de Israel. Secaram, pereceram e perderam a esperança. Mas o Senhor chegou com esperança, chegou com vida. O Senhor hoje chega com vida para você. Aleluia. O Senhor hoje ele chega com esperança para a tua vida. Ele chega com renovo do Espírito Santo para você. Talvez você diga: irmã, mas eu estou fraca, não estou tendo força. Mas depois dessa palavra, meu irmão, você vai sair daqui renovado. Eu creio. Depois dessa palavra, você vai se colocar de pé. Porque pode estar caído hoje, mas amanhã pode estar de pé. O povo estava caído, mas agora o povo levantaram, aleluia, como um exército para guerrear. Deus não me levantou, não te levantou para nós ficar parado, mas Ele te chamou para guerrear. E todas as vezes que Deus tiver você sentado, Deus vai te levantar. Mesmo que seja pelos cabelos, meu irmão, como foi com Ezequiel. Mas Deus ele vai te levantar. Porque Deus ele não te chamou para você ficar sentado, Ele te chamou para guerrear. Guerrear. Em meio à luta, mas é para você guerrear. Aleluia. Que nós venhamos nessa noite guerrear. Ao invés de nós parar de desistir, guerrear. E assim ele profetizou. Assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Quando Deus faz, Deus ele não faz por completo. Deus ele faz por completo. Se Deus fez uma promessa na tua vida,
Acalma, descansa, porque você vai alcançar. Caleb e Josué, quando eles foram espiar a terra, eles confiaram na promessa que Deus tinha. E alcançou a benevolência de Deus. Alcançou a promessa de Deus. Se eu e você for desistir no meio da caminhada por causa de uma provação,